Bom dia, meus amigos, cá estamos mais uma vez, graças a Deus, cá estamos na graça e na misericórdia do nosso Pai Celestial. Hoje é dia 23 de agosto, é domingo, dia 23 de agosto de 2020, e cá estamos mais uma vez no nosso bíblico, o nosso ensino bíblico através do Facebook. E esta manhã quero-vos ensinar sobre a oração de petição. Ao longo destes ensinos sobre a oração, tenho-vos prometido que eu ia ensinar-vos sobre a oração de petição. Então, graças a Deus, chegou a lição sobre a oração de petição. Nós já sabemos, só para recapitular, nós já sabemos que quanto à oração, o apóstolo Paulo ensina-nos no livro de Efésios, capítulo 6, que a oração faz parte da armadura de Deus. Ele, quando fala sobre a armadura de Deus que nós usamos para, quando o inimigo está a tentar atacar-nos, nós usamos a armadura de Deus para vir contra o inimigo, obviamente que é o diabo e seus coortes, que são os principados, potestades, os governadores das trevas e os hostes espirituais nos sítios celestiais. E o que é que acontece? Nós, obviamente, temos a armadura de Deus, que é o quê? A armadura de Deus é... Aliás, quando nós falamos sobre os elementos que fazem parte da armadura de Deus, estamos, aliás, a falar sobre a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre, por exemplo, temos que nos cingir com o cinto da verdade. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Muitas vezes nós dizemos, a palavra de Deus é a verdade. Não, a palavra de Deus é verdade. Não há verdade maior ou mais alta do que a palavra de Deus. Por isso, o cinto da verdade é a palavra de Deus. A couraça da justiça é a palavra de Deus. Porque quando nós só podemos ser justificados, lavados no sangue de Cristo e justificados e santificados através da palavra de Deus. Há uma coisa, meus amigos, a maior coisa que Deus podia fazer para o homem, podemos dizer assim, a maior coisa que Deus fez para o homem não foi em salvá-lo. Não. A maior coisa que Deus fez para o homem foi em revelar a sua palavra ao homem. Porque através da palavra o homem pode receber o quê? A salvação. E lá está a couraça de justiça. Ele fala sobre as sandálias preparadas com o Evangelho da Paz, que é o quê? A palavra de Deus. Ele fala sobre o escudo da fé, que é o quê? A palavra de Deus, porque sem fé na palavra nada resulta. Ele fala sobre o capacete da salvação. Lá está, a salvação só pode ser recebida através da palavra de Deus. E depois, o quê? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Lá está. Então, ele fala sobre esses elementos e depois Paulo continua. Em Efésios 6, 18, continua a falar sobre a armadura de Deus. Porque, tomai nota, quando a Bíblia foi primitivamente escrita, não havia capítulo e versículo. O apóstolo Paulo não... começa com a armadura de Deus em versículo 14 e depois acaba em versículo 17. Não havia versículo 15 e 17 no tempo que Paulo escreveu aquela carta à igreja em Éfeso. Não havia versículo e capítulo. Então, aquilo era uma continuação daquilo que Paulo estava a falar, do que nós conhecemos como versículo 14 a versículo 17. Não havia versículos no tempo do Paulo e ele não escreveu, aquilo foi escrito como uma carta. E então, ele continua
com os elementos da armadura de Deus quando ele fala sobre a oração. Ele fala sobre, em versículo 17, sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e depois ele continua, quando ele diz, orando com toda a oração. Como quem diz, a oração faz parte da armadura de Deus. E quando nós falamos sobre a oração, meus amigos, ele lá diz com toda a oração. Como quem diz, não é só uma oração, há mais que uma. Especialmente quando nós formos a estudar o Novo Testamento, há mais que uma oração. E ele lá fala sobre o facto que nós temos que orar com toda a oração. Ora, uma coisa é certa, toda a oração não pode ser toda posta no mesmo saco. Sabe o que é que isto quer dizer? Há pessoas que misturam toda a oração. E o que eles não, o crente tem que reconhecer é o facto que toda a oração é governado pelas leis que vão governar cada oração. Cada oração tem leis ou regras, tal como o desporto. Futebol é desporto, o rugby é desporto, o ténis é desporto, mas nenhum desses desportos são jogados com as mesmas leis. E é a mesma coisa com a oração. A oração, quando nós falamos sobre toda a oração, há diferentes tipos de oração que são governadas com leis. Cada lei governa aquela oração. E nós não podemos estar a misturá-las, porque senão a oração não trabalha e não funciona. E há uma coisa, meus amigos, a oração não é só pedir a Deus. Aliás, a palavra orar, ou oração, quer dizer exigir, quer dizer desejar, pedir ou peticionar. Tomai nota, peticionar, vamos chegar aí daqui a um bocado. A palavra oração quer dizer exigir, desejar, peticionar, pedir, orar. E a oração não é só exigir, pedir, desejar, orar ou peticionar. Oração é orar e receber. Tomai nota. É orar e receber. Porque uma pessoa se ora só, mas nunca recebe, então há um problema. Porque Jesus disse, aqueles que pedem vão receber. E então, é muito importante receber a manifestação da oração. Para Deus é muito importante quando a oração do crente se realiza neste mundo físico. Para Deus é muito importante. Há muitos crentes que dizem, irmão Rudy, sabe, para mim não é importante se a minha oração for concedida ou não. Não, mas para Deus é. Para Deus é. Porquê? Porque Ele Deus não pode fugir à palavra dele. Ele e a palavra dele são um. E então, se a nossa oração, ou se as nossas orações não forem realizadas, então, será que há algum problema com a palavra de Deus? Se há um problema com a palavra de Deus, há um problema com Deus. Porque Ele e a palavra de Deus são um. E nós já sabemos que não há problema nenhum com a palavra de Deus. O problema é o crente não saber orar e não saber receber a manifestação da oração. E, portanto, o apóstolo Paulo, em Efésios 6, fala sobre orar com toda a oração. Toda a oração, isso quer dizer o quê? Há 7 diferentes tipos de oração no Novo Testamento. Há a oração da fé, número 1, a oração da fé, que também é chamada a oração que muda as coisas, porque através da oração da fé as coisas mudam. As circunstâncias da nossa vida são mudadas através da oração da fé. E também, essa oração também é chamada a oração de petição, que nós vamos lidar com isso hoje, graças a Deus. Mas agora, a lei que governa essa oração é simplesmente isto. Para orar a oração da fé chama ou exige saber a vontade de Deus. Você só pode orar a oração da fé se você souber qual é a vontade de Deus. A oração da fé só pode operar, só funciona através de saber o que é a vontade de Deus. Isso é a oração da fé.
Depois temos o segundo tipo de oração, que é a oração de consagração e dedicação. Depois temos o terceiro tipo de oração, que é a oração de louvor e adoração, ou elogio e adoração. Depois temos o quarto tipo de oração, que é a oração unida, quando os crentes estão unanimamente a orar ao mesmo tempo, graças a Deus. Depois temos o quinto tipo de oração, que é a oração de compromisso, muito importante. E há uma coisa, meus amigos, todos estes tipos de oração eu já ensinei. Você, se quiser, pode ir, entra na minha página no Facebook e lá encontra, ou se quiser pode entrar no YouTube, porque lá está todos os ensinos sobre a oração. É só preciso encontrar Rudi Tsa e lá está os ensinos, especialmente os ensinos sobre a oração. O quinto tipo de oração é a oração de compromisso. Depois, o sexto tipo de oração é a oração de intercessão. Oração de intercessão, que é uma oração altruísta. Como quem diz, a maioria das nossas orações são egoístas, é sempre para nós. Mas a oração de intercessão é uma oração altruísta, porque muitas das vezes, quanto à oração de intercessão, Deus quer que nós, através da oração de intercessão, oremos pelos outros. Depois, o sétimo tipo de oração é a oração de acordo, que já no último ensino ensinei-vos sobre a oração de acordo. E então, quanto hoje, meus amigos, vamos ler, por favor, 1 João capítulo 5. Vamos à carta de João, não é o Evangelho de João, mas 1 João. 1 João capítulo 5. Eu hoje quero vos ensinar sobre a oração de petição, que também é chamada a oração que muda as coisas, ou a oração da fé. E obviamente, para ensinar a oração da fé, ou para que a oração da fé funcione, é preciso saber a vontade de Deus. Como quem diz, a oração de petição não funciona sem você saber o que é a vontade de Deus. E uma coisa é certa, se você quer saber qual é que é a vontade de Deus, então você tem que ir estudar a Bíblia e ver aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele na cruz do Calvário, ele foi castigado, toda a peste, toda a maldição veio sobre ele. E há uma coisa, ele foi, a Bíblia diz-nos, aliás, 1 João estamos aqui, antes de ler capítulo 5, só quero ler aqui 1 João capítulo 3. Tomai nota, o que ele aqui diz. 1 João capítulo 3, versículo 8. Prestem atenção. Ele aqui diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Tomai nota. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Ora, esta é a razão porque é que Jesus veio ao mundo. Para destruir as obras do diabo. Ora, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ora, qual é que são as obras do diabo? Irmão Rudi, isso é fácil. O adultério, a feitiçaria, a idolatria. Não. Isso não são as obras do diabo. Isso são as obras da carne. Galatas capítulo 5 fala sobre isso. Isso não são as obras do diabo, isso é as obras da carne. Obviamente, nós sabemos de onde é que vem a influência. Vem dele. Mas isso são as obras da carne. Isto não são as obras do diabo. As obras do diabo, meus amigos, é aquilo que não existia no jardim de Éden antes de Adão pecar. Por exemplo, antes de Adão pecar, no jardim de Éden, antes de ele pecar, só havia o quê? Era tudo perfeito. Não havia, tomai nota, antes de Adão pecar, não havia a morte espiritual. Não, porque ele só tinha a vida de Deus dentro dele, tanto ele como a esposa dele, a Eva. Antes de Adão pecar, não havia o quê? Doença e enfermidade. Não havia. Aliás, não havia a morte. A morte física não havia. O homem, a intenção de Deus foi que o homem vivesse para sempre. Só que através do pecado de Adão,
através do pecado é que a porta foi aberta para a morte física. Por causa do pecado. Mas antes de Adão pecar, não havia doença e enfermidade. Também não havia o quê? A pobreza e a necessidade. Não havia. Ele não tinha necessidade de nada. Nada, meus amigos. O Jardim de Éden, se você for a ler Gênesis capítulo 2, você lá vê que o Jardim de Éden era um jardim riquíssimo, cheio da abundância de Deus. Desculpem, cheio da abundância de Deus. E o que é que acontece? Por causa de Adão pecar, é que a maldição entra neste mundo. Ora, isso é que é as obras do diabo. Morte espiritual, que Jesus já venceu. Doença e enfermidade, que veio sobre ele, sobre o corpo dele. Pobreza, necessidade, que veio sobre ele. Toda a maldição que funciona contra a nossa vida, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, financeiramente e socialmente. Socialmente quer dizer o quê? Casamento e filhos. O casamento não é preciso ser um inferno neste mundo, meus amigos. O casamento pode ser, aliás, é uma coisa sagrada para com Deus e é uma coisa que pode funcionar lindamente. Graças a Deus, lindamente. Eu sei, porque já sou casado. Casei-me, eu e a minha esposa, já somos casados há 14 anos, graças a Deus. E então o que é que acontece? Isto não quer dizer que não há desafios. Isto quer dizer que quando o marido e a mulher estão firmes na palavra de Deus e é em Cristo, a vitória é sempre nossa. Porquê? Porque Cristo nos deu a vitória na cruz do Calvário. E então eu já não peço mais a Deus se é a vontade dele para eu ser sarado ou curado. Eu já sei a vontade dele. Então toda a enfermidade, toda a doença veio sobre Cristo na cruz. Isaías 53 fala disso. E Mateus capítulo 8 também fala, versículo 17 fala disso. Já não peço a Deus se é a vontade dele para que eu seja próspero financeiramente e para que não haja necessidade na minha casa. Então eu já sei. Então, se Jesus tomou sobre ele toda a pobreza, toda a necessidade, eu já não necessito de nada. Porque é ele que vai suprir todos os meus desejos e todas as minhas necessidades. A Bíblia confirma isso com muita escritura. Também sei que é a vontade dele, com o meu casamento, também que haja sucesso no meu casamento, que haja sucesso com a minha relação com minhas filhas, com os filhos. Então, Jesus pagou o preço inteiro para isso tudo. E então, é preciso saber a vontade de Deus antes de orar a oração da fé, que também é chamada oração que muda as coisas e que também é chamada oração de petição. Ora, vamos ler agora 1 João, capítulo 5. Eu vou-vos ensinar sobre a oração de petição. O que é a oração de petição? Para quem não saber, meus amigos, uma petição é o quê? Uma petição é um requisito escrito a alguém em autoridade. Tomai nota. Uma petição é um requisito escrito, ou uma carta escrita, ou um requisito escrito a alguém em autoridade. Por exemplo, em certos países democráticos, quando o povo não está contente com uma certa lei, eles começam a escrever uma petição. Uma petição que, se houver assinaturas que podem sobrar, depois levam essa petição ao Parlamento, ou aos governadores daquela freguesia ou daquele sítio, e depois o que é que acontece?
a vontade do povo é feito, ou feita. Porquê? Porque aquilo foi um requisito escrito a alguém em autoridade e havia assinaturas que chegassem ou que sobrassem para mudar aquela lei. Ora, o que é que acontece? Quem é que está em autoridade da nossa vida como crentes? Ou, aliás, quem é que deve estar, ou quem é que deve ter a autoridade da nossa vida como crentes? É o nosso Pai Celestial, é Deus, é Jesus Cristo, não é? Ele é que é o nosso, Jesus é o general, advogado, cabeça, sumo sacerdote da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E ele é que tem a autoridade, é toda dele. Ele é que a autoridade e o poder vem todo a autoridade, todo o poder vem dele, vem de Cristo. Mateus 28 fala sobre isso. Ora, temos que saber uma coisa. Se ele é que está em autoridade na nossa vida, então nós temos a nossa petição, que é o requisito escrito a alguém em autoridade, é escrita, o requisito é escrito a quem? A ele, ao nosso Pai Celestial. Porquê? Porque foi o nosso Pai Celestial que em João capítulo 16, 23, Jesus disse lá que aquilo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos dará. João 16, 23. Aquilo que nós pedimos, há uma coisa, como quem diz, Jesus disse lá que nós não pedimos nada a Jesus, nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Embora Jesus é que tem autoridade na nossa vida, Ele é que é a cabeça da igreja, mas foi Ele que nos disse que nós temos que orar, ou quando nós pedimos, quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Porque o nome dele é a garantia, é o nome mais poderoso neste mundo e é a garantia que nós recebemos aquilo que nós pedimos, através daquele nome, que tem todo o poder, toda a autoridade. Ora, o que é que acontece? E é uma coisa, esse nome recebeu todo o poder, toda a autoridade, quando Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitado no terceiro dia e depois sentado à direita da majestade, conforme as Escrituras. Aí é que esse nome recebeu todo o poder, toda a autoridade. Ora, em 1 João capítulo 5, tomai nota o que ele aqui diz. Versículo... vamos começar em versículo 13. 1 João capítulo 5, não o Evangelho de João, primeira carta de João. 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome de Filho de Deus, que é Jesus. Versículo 14, tomai nota, prestem atenção. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos, ora, a palavra pedir ali, no texto grego, a palavra pedir quer dizer o quê? Exigir, desejar, pedir, orar e peticionar. Tomai nota. Exigir, pedir, orar, desejar, peticionar. Então vamos lá, vamos usar a palavra peticionar aqui. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se peticionamos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ora, Ele, o Pai Celestial, vai ouvir as suas petições. E já disse que uma petição é um requisito escrito. Então eu, como hábito, escrevo a petição a Deus. Tal como alguém escreve uma carta a alguém. Que é em acordo com a Escritura, porque a palavra peticionar quer dizer o quê? É um requisito escrito. Há alguém em autoridade. Então Deus é que está em autoridade na minha vida, então eu vou escrever a Ele um requisito. Vou escrever a Ele uma petição. Vou peticionar a Ele tudo, aos meus desejos, aos minhas necessidades. Eu vou escrever essa petição a Deus em nome de Jesus. E Ele aqui diz, e eu vou-vos dar um exemplo daqui a pouco. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou se peticionamos, se desejamos, exigimos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. Como quem diz, você tem que saber qual é que é a vontade de Deus antes de peticionar a Deus. E nós já sabemos que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Que já vos ensinei que as obras do diabo é o quê? Morte espiritual, pobreza, necessidade, enfermidade, doença, tudo aquilo que não existia antes de Adão pecar. Graças a Deus. E ele aqui diz, e aliás em Isaías 53 também diz que Jesus foi castigado pela nossa paz. Tomai nota, ele foi castigado pela nossa paz. Isso quer dizer o quê? Que ele foi castigado para que eu e você andasse na paz de Cristo. E a palavra paz, no texto hebraico, a palavra hebraica para a palavra paz, como vocês sabem, é a palavra shalom. A palavra shalom, quando é traduzido para o português, quer dizer ser totalmente inteiro, completo, onde nada é quebrado, nada faltando na sua vida. Isso é espiritualmente, mentalmente, fisicamente, financeiramente e socialmente. Graças a Deus. E ele aqui diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se peticionamos alguma coisa, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Tomai nota. Por favor, sublinham isso. Ele nos ouve. Ele não disse que se calhar vai ouvir, se calhar pode ouvir. Ai, sabe, irmão Rudy, às vezes ele ouve, às vezes não. Não, ele não disse isso, nada, não há nada disso aqui. Ele aqui diz, aquele que pedir, segundo a vontade de Deus, Deus ouve. Ponto final. Não há mais nada. Mas sabe, irmão Rudy, eu pedi e eu não recebi nada. Então, ou você ou João mentiu. E ele aqui, e João diz que aquele que pede em acordo com a vontade de Deus, recebe. Então, eu, se tomar lados, não vou tomar o seu lado, vou tomar o lado de João, porque eu quero as minhas orações realizadas. E ele disse que quando nós peticionamos ao Pai, em acordo com a vontade do Pai, nós recebemos. Então, eu vou tomar o lado de João, porque ele obviamente recebeu, eu também quero receber. Meus amigos, nós temos que ser assim com a palavra de Deus. Ou isto funciona, ou não. E se isto não funcionar, então Deus falha e falhou. E há uma coisa, não há falha em Deus. Não há falha nenhuma. O homem é que falha. Quando não obedece a Deus. E quando não obedece a palavra de Deus. E ele aqui diz, versículo 15, e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Então ele ouve. Irmão Rudy, será que Deus me ouviu? Bem, você pediu em acordo com a vontade dele? Pedir em acordo com a vontade é pedir em acordo com a palavra. É fácil. Você pediu em acordo com a palavra? Eu não sei muito bem. Então, por favor, meu senhor, minha senhora, vá ver. Vá ver se pediu em acordo com a palavra dele. Há uma coisa, meus amigos, nunca esqueçam disto. A oração não faz funcionar a fé. A fé é que faz funcionar a oração. Porque você não pode orar para ter fé. A Bíblia não diz que a fé vem pelo orar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não há escritura nenhuma na Bíblia que diga que nós podemos orar para ter fé. Não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por causa disso que você agora, como está a ouvir a palavra de Deus, o que é que acontece? A fé de Deus está a ser depositado no seu espírito. Porquê? Porque você está a ouvir. E a coisa é, a oração é que faz, a oração não faz a fé funcionar. O que faz a oração funcionar é a fé. Não é ao contrário. E então, orar em fé é orar a palavra de Deus. Simplesmente isso. Porque a fé é que faz funcionar a oração. Não é a oração que faz a fé funcionar. A fé é que faz a oração funcionar.
E o que é que acontece? É que quando você ora em linha ou em acordo com a palavra de Deus, você está a orar em fé na palavra dele, porque você acredita na palavra. Ora, ele aqui diz, versículo 15, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, por favor sublinham isso, estamos certos de que obtemos os pedidos ou as petições. Estamos certos. Isto é uma coisa certa, certamente. Não há dúvida, é o que ele aqui está a dizer. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos do que obtemos os pedidos ou as petições. Outras traduções usam a palavra petições que lhe temos feito. Graças a Deus. Então, isto funciona, meus amigos. Isto funciona. Ora, eu aqui vou começar a concluir. Eu escrevi, já tenho escrito muitas vezes, uma oração de petição, que é um requisito escrito a Deus. Escrevi e o que muitas vezes, meus amigos, é importante, é aqui que a oração de acordo é muito importante. Eu, quando escrevo este tipo de oração, ou oração de petição, peço sempre à minha esposa e às minhas filhas para entrarem em fé comigo, para estarem firmes na palavra juntamente comigo, para estarem em acordo daquilo que nós vamos peticionar ao nosso Pai Celestial. E depois, o que nós fazemos muitas vezes é depois de orar a oração de petição, nós recebemos a Santa Ceia. Para os católicos, a Santa Ceia é a comunhão, que é o cálice, ou aliás, o pão e o cálice. E eu e a minha família, nós recebemos, depois de orar a oração de petição, recebemos a Santa Ceia, que é o pão. O pão representa o corpo de Cristo, que tomou toda a maldição sobre ele, e o cálice, que é o vinho ou o sumo de uva, que representa o sangue de Jesus, que nos lava de todo o mal. E nós recebemos a Santa Ceia, porquê? Porque é na mesa do Senhor, a mesa do Senhor é a Santa Ceia, é na mesa do Senhor que nós resolvemos que a nossa petição foi ouvida e foi concedida. Tomai nota. É na mesa do Senhor que nós, como família, e você pode fazer isto, você é pastor, pode fazer isto com a sua igreja. É na mesa do Senhor que nós resolvemos a nossa petição concedida ou realizada. Antes dela se realizar neste mundo físico, nós já a concedimos realizada. Nós já estamos de acordo e nós resolvemos isso na mesa do Senhor. Porquê? Eu vou-vos ler aqui uma coisa muito importante, meus amigos. Tomai nota, a carta de Hebreus, capítulo 6. Eu quando li isto fiquei totalmente... o meu espírito ficou cheio de alegria. Tomai nota. Hebreus capítulo 6, e ele aqui diz, versículo 17. Hebreus 6, 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. Versículo 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis. A palavra imutável quer dizer o quê? Uma coisa que não muda. E então, mediante duas coisas que não mudam. Qual duas coisas? Ele aqui, meus amigos, está a falar sobre quem? Sobre Jesus, que recebe o nosso dízimo na ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão em Gênesis capítulo 14. Mas o que é que Melquisedeque trouxe com ele quando ele quando ele recebeu Abraão? Trouxe com ele o quê? Duas coisas. O quê? O pão e o vinho. Lá está. Através do pão e o vinho, meus amigos, as promessas de Deus
nada vai mudar. Ele aqui diz, mediante duas coisas imutáveis, ou duas coisas que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão de esperança proposta. Como quem diz, tomai nota, mediante duas coisas imutáveis, duas coisas que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta. Isso quer dizer o quê? Que o diabo pode fazer o que ele quiser, que nada vai mudar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Nada muda. Nada muda o facto que as obras do diabo já foram destruídas. Nada muda. Nada vai mudar isso. E nós, o que nos faz lembrar daquilo que Jesus fez por nós na cruz é o pão e o cálice. É o pão e o cálice. Porque ele tomou sobre ele toda a maldição. Irmão Rudy, sabe, eu estou a passar um momento muito mau financeiramente. Bem, o facto é que Jesus foi à cruz e que sobre ele veio toda a pobreza, toda a necessidade. Você agora vá à mesa do Senhor resolver lá. Vá resolver na mesa do Senhor que a sua situação financeira vai mudar. É na mesa do Senhor que se resolve isso. É na mesa do Senhor que resolve a situação física que você está a passar no seu corpo, enfermidade, doença, qualquer coisa que está a atacar o seu corpo. É na mesa do Senhor que você resolve. É na mesa do Senhor que você resolve o problema que você tem tido com a sua esposa, com o seu marido ou com os filhos. É na mesa do Senhor que você resolve a situação que você está a passar como pastor de uma igreja. É na mesa do Senhor que você resolve qualquer situação. Porque Jesus já pagou o preço pela essa situação. O preço inteiro. E então eu e a minha família, depois de orar a oração de petição, nós recebemos o pão e o cálice e nós, como é que se diz, nós resolvemos na mesa do Senhor que a nossa petição está resolvida e concedida. Ora, eu tenho aqui um exemplo, uma oração de petição, ou uma petição escrita a Deus, e eu vou lê-la como exemplo. Você não é... Isto aqui, há uma coisa, meus amigos, isto aqui não é uma fórmula. Isto é simplesmente um exemplo. E se você quiser, também pode escrever. Você, ao estudar este ensino, pode pausar e escrever aquilo que tem escrito, não há problema. Mas isto é simplesmente só uma amostra. É só um exemplo da maneira que eu e a minha família peticionamos a Deus. Tomai nota. Oração de petição. Você pode escrever lá a oração de petição. Você pode escrever a data do dia que você escreveu. E eu aqui tenho escrito, a petição começa assim: Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus com esta petição escrita. Isto é um pedido, um requisito escrito das coisas que eu preciso ou das coisas que eu desejo. Porque há uma coisa, Ele não vai só suprir as nossas necessidades, mas os nossos desejos também. Marcos 11, 24 fala disso, e também Salmos 23. E depois eu escrevi: a tua palavra diz em Marcos 11, 24. Lá está, agora estou eu a orar em fé. Estou agora a orar a vontade de Deus. Porque agora estou a referir o quê? À palavra de Deus. Agora estou eu a referir à palavra. Eu aqui escrevi: a tua palavra diz em Marcos 11, 24, que tudo aquilo que eu desejo, quando oro, acreditando que as recebo, eu as tenho. Isto é Marcos 11, 24. A tua palavra também diz, em João 16, 23, lá está, mais escritura. O que é que Jesus e Paulo disseram? Jesus e Paulo disseram: de dois ou três testemunhos, que a minha palavra seja o quê? Estabelecida. Ou, os testemunhos são o quê? A palavra de Deus. A escritura, de duas ou três escrituras, que a minha palavra seja estabelecida. E eu aqui estou a estabelecer a palavra de Deus, com mais escritura. A tua palavra também diz, em João 16, 23, que tudo o que eu pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele me dará.
em 1 João 5, 14 e 15. Foi aquilo que eu li a você. Em 1 João 5, 14 e 15, está escrito que se nós pedimos alguma coisa, segundo a vontade do Pai, o nosso Pai Celestial nos ouve. Ele ouve aquilo que nós pedimos ou peticionamos, e aquilo que nós peticionamos na vontade do Pai é dado. 1 João 5, 14 e 15. Foi isto que eu escrevi. Agora, tomai nota. Por isso, Pai Celestial, eu agora, em nome de Jesus, peço ou desejo, e depois comecei a listar as coisas que eu desejo. Eu escrevi, por isso, Pai Celestial, e eu agora, em nome de Jesus, começo a peticionar ou desejar, e depois começo a listar as coisas que eu desejo. Pode ser o salário que você necessita por mês, pode ser uma situação espiritual, uma situação mental, na mente, uma situação que você está a passar mentalmente, fisicamente, financeiramente, socialmente. Isto trabalha especialmente, meus amigos, no ramo financeiro. Especialmente no ramo financeiro, já viste que trabalhar tantas vezes, onde houve um certo ordenado que eu e a minha esposa, nós tínhamos no nosso coração e fomos peticionar ao nosso Pai e recebemos aquele salário que entrou na nossa casa. Já orei isto como pastor da igreja, onde o certo ordenado entrou na igreja para pagar tudo que tinha que ser pago. E aliás, não era só aquilo que era necessário, mas acima daquilo que era necessário para ter dinheiro posto de lado, para também ajudar aqueles que também necessitam na igreja. E então eu aqui escrevi, por isso, Pai Celestial, eu agora, em nome de Jesus, peço ou desejo. E depois comecei a listar as coisas que eu desejo, ou que eu necessito. Você pode listar aquilo em número 1, número 2, número 3, 4, tudo aquilo que você necessita, ou que você precisa. E há uma coisa, meus amigos, por favor, Deus não é pobre. Ele não vai entrar em bancarrota porque você peticionou certo X por mês. Por favor. Ele é a pessoa mais rica do mundo. A Bíblia diz no livro, na Bíblia, a Bíblia lá está escrito em Ageu que todo o ouro, toda a prata é dele. A Bíblia diz no livro de Salmos que a terra e tudo dentro da terra pertence a ele. Então ele não é pobre, meus amigos, por favor. E então começa a listar as coisas que você deseja. E depois de listar tudo, eu depois comecei a escrever isto. Agora, Pai Celestial, eu ligo o diabo e seus coortes. Mateus 18 já vos ensinei, que lá fala sobre a oração de ligar e desligar. É ligar o diabo e desligar os anjos. Ligar o diabo porquê? Porque o diabo é aquele que está a tentar a impedir você de receber aquilo que você está a peticionar. E os anjos têm que ser desligados e soltos para irem buscar aquilo que você necessita ou que você deseja. Eles é que vão trazer, porque os anjos já estão aqui a trabalhar para nós como herdeiros da salvação. E a coisa é, meus amigos, que aquilo que for ligado nesta terra será ligado nos sítios celestiais, e aquilo que for desligado nesta terra será desligado nos sítios celestiais. Mateus 18, 18. Isso é a oração de ligar e desligar, que está debaixo da oração da fé e também da oração de intercessão. Quando nós oramos a oração de intercessão ou a oração da fé, muitas vezes nós usamos a oração de ligar e desligar. É ligar o diabo e desligar os anjos, que estão a funcionar para nós, ou trabalhar para nós, ou servir-nos a nós. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14 fala disso. E o que é que acontece? Nós ligamos o diabo, como quem diz, eu aqui escrevi, agora, Pai Celestial, eu ligo o diabo e seus coortes e declaro-os impotentes e inoperantes em acordo com Mateus 18, 18. Como quem diz, agora o diabo já não pode funcionar mais. Ele foi ligado
E já não pode funcionar. Nem ele, nem os principados, potestades, os governadores das trevas, já não podem funcionar. Porque foram ligados em nome de Jesus. Isso é a oração de ligar e desligar, que entra, ou que está debaixo da oração da fé, ou oração de intercessão. Quando nós oramos a oração da fé, ou a oração de intercessão, essa oração está dentro dessas orações. É por causa disso que muitos dizem que não são 7 orações, ou 7 diferentes tipos de oração, mas são 8, por causa da oração de ligar e desligar. Eu não tenho problema com isso, mas normalmente a oração de ligar e desligar está debaixo da oração da fé ou da oração de intercessão. Porque quando nós oramos a oração da fé ou a oração de intercessão, nós usamos sempre a oração de ligar e desligar. E ele aqui diz, eu aqui escrevi: agora, Pai Celestial, eu ligo o diabo e seus coortes e declaro-os impotentes e inoperantes em acordo com Mateus 18. E depois também escrevi: também desligo os anjos, ou solto os anjos, que estão aqui para me servir, como herdeiro da salvação, em oração, em acordo com, que estão aqui para servir nós como herdeiros da salvação, em acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Depois escrevi isto: acredito que os anjos são postos a trabalhar, desligados para trazer o que eu peticionei do meu Pai Celestial. Depois escrevi: eu agora tomo a decisão de caminhar no mandamento do amor de Deus, que é a lei da Igreja, em acordo com João 13, 34 e 35 e Tiago 2,8. Tomo a decisão de não andar na amargura e na falta de perdão, pois isto pode impedir a minha oração ou petição em acordo com Marcos 11, 25 e 1 Pedro 3, 7. Marcos 11, 25 e 1 Pedro 3, 7 fala sobre o facto que aquele que andar em amargura ou em ódio ou com ofensa contra qualquer outra pessoa, as suas orações vão ser impedidas. Como quem diz, nós temos que sempre continuar a guardar o mandamento da Igreja. Jesus não deu 10 mandamentos à Igreja, meus amigos. Ele deu um mandamento, e dentro desse mandamento estão os 10 mandamentos e todos os mandamentos, toda a lei do Antigo Testamento está dentro do mandamento do amor de Deus, que é o mandamento real, Tiago 2,8. Aliás, Romanos 13, o apóstolo fala disso. Ele fala sobre o facto, ele lá diz que toda a lei é cumprida quando nós amamos o próximo. E se você andar com amargura, mas irmão Rudy, você sabe que eu fui muito magoado, sabe? Eu fui muito magoado, então fulano está magoado. Eu não quero saber. Você está mais interessado em ser magoado? Você está mais interessado em ter sido magoado, ou você está mais interessado em ter a realização da sua oração? A escolha é sua, a decisão é sua. Eu, por mim, não quero que as minhas orações sejam impedidas. Essa pessoa que me tem feito mal, que disse mal de mim, há uma coisa, eu nem me vou defender. Pessoas, irmão Rudy, mas eu preciso me defender. Não, você não precisa fazer nada. Deus é que é a sua defesa. Ele é que sabe defender você. Você não sabe. Você vai fazer mais lixo, como eles dizem. Não, Deus é que é a nossa defesa, meus amigos. Ele é que nos defende. Ele é que toma conta de nós. E Ele é que vai tomar conta daquela decisão. Você o que faz? Lá está a oração de compromisso. Você vai pôr essa situação na mão de Deus e deixá-la lá. Deus é que vai defender. Aliás, se caminhar na palavra de Deus, meus amigos, se eu caminhar nesta palavra, eu já sou defendido. Já ando na defesa de Deus. O diabo, eu já tenho posto à volta de mim um muro. O muro da bênção, que não pode ser quebrado pelo diabo. Porquê?
porque eu estou a caminhar no mandamento da igreja. Aliás, tomai nota o que nós lemos primeiro João 5, 15 e 14, tomai nota versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O diabo não toca nenhum crente quando o crente caminha no amor de Deus, porque ele em 1 João, a primeira carta de João, é tudo sobre o amor de Deus. É por causa disso que João era chamado o apóstolo do amor. E eu aqui escrevi que toma decisão em não andar na amargura e não vou andar na falta de perdão, porque isto pode impedir a minha oração, a minha petição, em acordo com Marcos 11, 25 e 1 Pedro 3, 7. Depois escrevi: agora, meu Pai Celestial, eu começo-te a louvar e agradecer-te por ouvir e atender a minha petição. Lá está. Eu começo em fé, eu aceito a minha, a minha petição concedida. Eu aceito com minha fé, eu recebo com minha fé, eu recebo a minha petição concedida, a minha petição respondida, a minha petição realizada, em manifestação neste mundo físico, com a minha fé. Eu digo: meu Pai Celestial, obrigado, eu agora recebo a minha petição ou as minhas petições concedidas em nome de Jesus. E depois eu escrevi: creio que aquilo que é peticionado é concedido agora em nome de Jesus. E depois começo a louvar o meu Pai Celestial. Começo a louvá-lo, porquê? Porque já está feito. Depois começo a louvá-lo, a adorá-lo, a dizer obrigado, e depois recebo ou resolvo na mesa do Senhor, através da Santa Ceia, que a minha petição está concedida ou realizada em nome de Jesus. Portanto, meus amigos, isso é que é a oração de petição, e graças a Deus ficamos por aqui hoje. No próximo ensino, há uma coisa: não perca o próximo ensino, porque no próximo ensino vou-vos ensinar sobre as 7 chaves ou 7 pontos para a oração respondida. Tomai nota: 7 pontos, não é uma fórmula, são 7 pontos ou 7 chaves para a oração respondida. Como quem diz, vou-vos dar 7 chaves ou 7 pontos que nós usamos como crentes para que as nossas orações sejam realizadas. 7 chaves. Isso é no próximo ensino. Por favor, não percam esse ensino. Para hoje ficamos por aqui. Isto é simplesmente a oração de petição que você pode usar. Você pode usar o exemplo ou a amostra que eu dei hoje. E para hoje, meus amigos, ficamos por aqui. Não esqueçam que eu e a minha esposa amamos muito a vocês, graças a Deus. Tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Não esqueça, meu amigo, minha amiga, que Deus ama muito a você. E nunca esqueça de uma coisa: que Jesus é o Senhor.